Os mesmos anarcocapitalistas que falam que comunismo não deu certo, que realmente não deu certo, e etc., eu quero que eles provem se há algum país anarcocapitalista no mundo ou anarquista. Eu quero que eles provem se tem algum país que não tem a presença do Estado para proteger eles dos alienígenas, entendeu? Os alienígenas que eu falo são os outros países estrangeiros. Então, assim... Não. Pergunta pro Fabinho. Ô, Fabinho, antes de existir carro, não existia carro. Logo, carros eram utópicos, né, Fabinho? Deixa eu só perguntar uma coisa, Fabinho. O Estado antecede a humanidade? Canudos existiu, Fabinho, a sociedade anarquista? Que foi trucidada pelo Exército Brasileiro, que se rendeu, e mesmo assim o Exército Brasileiro mandou decapitar todo mundo e matar crianças e mulheres que não viviam sob o poder do Estado? Essa parte da história não existiu não, né, Fabinho? As sociedades antes formações estatais, como os grupos ali índios, etc., eles não eram sociedades sem Estado, não eram grupos sem Estado, né, Fabinho? Você quer ver? Vamos fazer assim, ó. Como é utópico, né, o anarcocapitalismo, vamos ver o seguinte. Vamos popularizar o Bitcoin, tá? Vamos deixar durante um mês que a moeda fiduciária com o Bitcoin popularizado não seja obrigatório. Vamos ver quantos vão voltar a usar o seu papelzinho, tá? Vamos fazer assim? Por que você não deixa, já que é inevitável, que é utopia, por que você não me deixa fazer as minhas relações utópicas? Porque, assim, é aquilo. Os anarquistas, é só deixar os anarquistas fazer a comuna deles mal se desenvolve, nunca vira parada ultra tecnológica, nunca vira, de fato, uma produção de riqueza significativa, então nunca dá certo. Então, pô, tem uma porrada de exemplo anarquista por aí. Uma porrada. Não deixa fazer um exemplo capitalista. Por que não deixa a gente fazer uma sociedade alternativa de verdade? Porque vocês deixam os estados deixam as comunas existirem, mas não existe a permissão da mesma coisa acontecer nos anarcocapitalistas. Eu não posso fazer uma sociedade em que eu mesmo lide com os meus crimes, entendeu? No sentido mais direto da palavra, que eu possa discriminar, por exemplo, que o Malboro vai ser o meu segurança, por exemplo, e que o Néfilis aqui embaixo vai ser, por exemplo, um cara que vai julgar os casos em que eu estiver envolvido. Eu não posso escolher esse tipo de coisa, entende? Se eu não posso escolher esse tipo de coisa, se é só fazer, se é só me deixar ir, né, e vai dar errado, se é utópico, por que você não me deixa ir? Por que você precisa tanto de mim, Fabinho? Fabinho, eu sou um lixo, Fabinho. Eu não vou conseguir te ajudar, eu sou olha pra mim, Fabinho. Quando você vê esse vídeo, eu sou Fabinho. Eu não tenho nada a te adicionar, eu sou um lixo. Eu sou minúsculo. O que eu sei fazer é só um pedacinho das coisas da sociedade. Por que você não deixa eu me sozinho no meu canto? Por que você quer que eu da sua sociedade junto? Você fala que eu sou o pior do pior do pior, eu não sou o seu absoluto. Você quer? Eu não entendi, Fabinho. Carros antes de existirem, carros não existiam. Cavalos antes de existir, eles não existiram. Humanos antes de existir também não existiam. Fabinho, antes da mãe do seu pai fazendo também não existia. Sei lá, hein, Fabinho? Tem um monte de coisa que não existia e passou a existir, hein? Isso é doideira, hein, Fabinho? Sem falar que a gente já deu exemplo de Canudos e tem outras sociedades anarquistas ao longo da história que existiram e foram dizimadas por outros estados. Aí o que você vai falar? Que pessoas que vivem em paz vão ser atropeladas por grupo de pessoas armadas que discordam que elas vivam em paz. Eu não sei qual a diferença disso para uma mulher sendo uma mulher em paz, andando na rua, chega um cara com mais força, vai lá e exerce um ato contra a vontade dela. Qual a diferença disso para um Estado atacar pessoas inocentes, invadir elas e usar pela força para que eles concordem com as ações dela? Acho que é o tamanho, né? Tem que ter um número fixo. Tem dois tipos de dar certo nesse caso, né? Tem o dar certo que a história colocou a situação e levou a esse estado de coisa, certo? O negócio que está aí é aquilo que efetivamente é o mais eficiente por conta de evolução natural, etc, etc. E tem o dar certo, cumprir os objetivos daquilo que... Como o mercado né? Ele cumpre... uma coisa só dá certo no mercado se ele cumpre o objetivo de uma população ou de uma pessoa, etc. É que o Agostinho faz uma comparação entre piratas e imperadores, e a conclusão que ele chega é que a diferença de um para outro é só a proporção e a escala do roubo. Que é a mesma coisa aqui que o Malboro levantou um argumento, um ponto aí, que é muito interessante, que foi a parada de que, da mesma forma, quando você aplica a lei do mais forte, como sendo válida na sociedade, você não consegue diferenciar estupradores de governantes, que é a grande consequência. E foi o Rupp, não é Rupp não, é Rothbard mesmo. Ele morreu
sendo secretário de Economia da Anglo-América. Morreu aposentado pelo Estado. O Estado malvadão que vocês falam tanto, ele morreu mamando na tetinha do Estado. Né? É muito interessante. Aí a gente parte para o liberalismo. Vamos para o liberalismo. Luiz von Mises, outro patético. Eita, Luiz von Mises, Rupi. A obra que eu li, eu cheguei a ler, são 2 tomos, Ação Humana. São 1.200 páginas, certo? 1.200. Capítulo Os Preços. Ele mesmo, falando sobre monopólio, falando sobre a questão do corporativismo do Estado, ele mesmo assume esse recurso, atestando que o Estado, na maioria das vezes, cria um monopólio para poder combater um monopólio que já existe e é presente no mercado. Me diga se uma coisa dessa tem lógica. Me diga. A outra é uma coisa incrível isso, né, cara? É uma coisa que não tem nem o que falar, deixa não, porque ele não falou não falou nada com nada. Bem, o Antônio Davi, eu sou nordestino também, então eu tenho um local de fala para você. Primeiro que o Mises não era ANCAP. Existe a diferença entre o liberalismo de Mises e o projeto anarcocapitalista de Hofbard. Fala. Eu ia comentar aqui que agora, só o ponto dele, parece que ele está tentando argumentar que, de alguma forma, os monopólios que o Estado tenta criar, ele está colocando que isso seria ruim, né? Seria uma coisa pela outra. Que o Estado cria um monopólio quando tenta impedir um monopólio do setor privado. Só que ele não parou para pensar que esse elemento, essa palavra monopólio, ela geralmente é utilizada com um determinado significado. Ela geralmente se refere a um estado indevido de coisas. Todo e qualquer monopólio natural é um monopólio que o consumidor decidiu. Então, por exemplo, é verdade, existe um monopólio de pastel na minha rua. Que pariu, como cobram caro a pastel? Cobram R$6 no pastel. Tem pastel com caldo de carne, R$6. É caro. Sabe por que ninguém faz uma banquinha ali? Porque é um monopólio que, por mais caro que seja, irmão, você come e sai pelo seu. O barbecue que você coloca, fresquinho, amigo, você sente a textura, o cheiro. Você toma o caldo de cana e você sente como se você estivesse sendo chupado. Eita! É fenomenal. Aí você está me dizendo, seu maluco, que o monopólio do pastel, que eu como, irmão, de duro, você está dizendo que desse monopólio é a mesma coisa do monopólio do correio. Vá tomar no meio do seu pastel. Você não se deu conta que você não está falando da mesma coisa. Ele não leu a semana. Ele não leu a semana porque eu me diferencia isso até a página 454. Você não leu o tomo, David. Você é mentiroso. Você não leu. Você não leu porque o Mises faz essas diferenciações. E monopólio para o Mises enquanto percepção de mercado não é a mesma coisa quanto percepção do Estado. São duas coisas diferentes. Você tem que diferenciar isso, por favor. E liberalismo não é anarcapitalismo. Não caia na do Rafael Haid de ficar falando isso. Que anarcapitalismo é liberalismo às últimas consequências. Não. Liberalismo às últimas consequências é um aspecto fascista. É a Constituição e o movimento da percepção de leis como sendo a última decisão perceptiva da superestrutura impondo a todo o resto essas necessidades e essas vontades jurídicas, mercadológicas e afins. Você sabe por que o monopólio por fascista ele é legítimo? Ele emana da vontade popular. Então veja que o que diz o fascista é o seguinte: o monopólio que eu gosto de adotar, o monopólio aqui do pastel, da esquina, esse monopólio eu não posso adotar. Eu só posso adotar o monopólio que lá em Brasília decidiu que vai adotar. Porque ele não sabe qual que é a vontade popular. Ele tem que imaginar qual que é ela. Ele tem que olhar para a situação do mundo e imaginar, não, que as pessoas querem isso aqui. E você está dizendo que esse ele sabe melhor o que é para a vida dele do que eu sei para a minha vida. Irmão, ninguém sabe. Mas pode ter carne de gato do pastel aqui na esquina, que eu tô feliz comendo pastel. Eu não preciso que você me proteja da carne de gato. Não me proteja disso. Não decida qual é o critério. Não, você tem que comer a carne XYZ trazida do quê? Eu quero um pastel de carne de gato. É pedir muito. Só isso. Se quiser debater, Fabinho e o Antônio, a gente tá aí. É só falar. A gente entra aqui na live agora, se debate com a gente. Você fala isso, você quiser, a hora que você quiser. E super cherdão, se vir falar, anarcapitalista é tudo gordo, aí entendeu? Tem uma coisa que eu prefiro esse aqui. Eu sou magrinho. Peraí. Tem esse aqui, hein? Gorgonoide. Qualquer coisa, se for disputa de peso,
De shape, a gente tem Gorgonoide. Cuidado! Gorgonoide versus Super Xandão pra ontem na minha mesa. Deixei de Gorgonoide versus o Xandão nacionalista, tá? Deixei de anarcapitalista Gorgonoide. Tá dado o papo aí.